Hoje é dia 17 de maio de 2025 e hoje, no sábado, as forças de defesa de Israel começaram uma mega operação em Gaza, chamada de Carruagens de Gideão. Essa operação tem a finalidade de trazer os reféns de volta e acabar de uma vez por todas com o Hamas. Essa operação já estava prevista e esse aumento era o que o Hamas mais temia. Não sai daí que a gente já volta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael Guanabara, sou brasileiro, sou israelense, vivo aqui em Israel com a minha família desde 2018 e aqui no canal eu sempre trago essas diferenças culturais entre Brasil e Israel, a minha rotina aqui no país e agora as notícias de tudo que engloba esse mundo do Oriente Médio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e também de ativar o sino para você não perder qualquer vídeo quando eu colocar conteúdo novo aqui na plataforma. Eu quero falar com você rapidinho, um recado muito rápido. Todo mundo aqui que me acompanha já há algum tempo sabe que eu sou sócio da Escola Digital de Negócios, uma escola que ensina profissões do futuro para você usar a sua internet para você ganhar dinheiro, principalmente em dólar. Só que eu tenho recebido muitas mensagens de gente que não tem muita intimidade com o canal, gente que tem já uma certa idade e com isso uma certa dificuldade em mexer com essas tecnologias mais recentes e pedidos de ajuda muito simples que eu fiquei pensando em uma forma de ajudar essas pessoas, de facilitar essas pessoas. É um método que não vai resolver a vida da pessoa, nem vai colocar renda na conta dessa pessoa, mas é um método que eu vou conseguir mudar um pouquinho, mudar de repente o que faltava no fim do mês, ou para pagar uma conta que faltava, ou para comprar sim um luxo ou alguma coisa que a pessoa estava precisando. Fica até o final do vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Você que quer assistir só a notícia, fica até a notícia ser dada. Quando terminar a notícia, eu vou bater um papo com a minha audiência, com você que quer saber essa novidade que veio na minha cabeça hoje. Não está tudo muito definido ainda, mas a gente vai definir, a gente vai chegar nesse pato. Fica até o final do vídeo. Vamos lá. Israel iniciou uma operação, uma mega operação que já estava prevista e esse aumento de operação era o que o Hamas mais temia. Tanto que os Houthis lá no Iêmen disseram que se Israel colocasse essa operação, essa mega operação em prática, eles intensificariam os lançamentos de mísseis para Israel. Pois é, Israel parece que antes de iniciar as operações, foi lá e deu um sacode no Iêmen. O Iêmen está meio quieto. Estou entrando aqui no aplicativo de alarmes. Não tem muita coisa para se ver. Não teve nenhum alarme nos últimos dias. Só que Israel colocou uma grande quantidade de reservistas lá na faixa de Gaza com a intenção de trazer os reféns de volta e eliminar de uma vez por todas o Hamas. Para quem não sabe e está acompanhando isso tudo de fora, o Hamas ainda mantém 58 reféns na faixa de Gaza e se recusa a libertar esses reféns. Tenta empurrar com a barriga qualquer tipo de negociação para ir ganhando tempo e a pressão internacional em cima de Israel aumentar e Israel ser forçado a terminar com essa guerra. Só que o tempo desses reféns que estão sendo mantidos no subterrâneo, em túneis, passando fome, passando torturas diárias, esse tempo é muito pouco. Então, o que Israel decidiu fazer? O Hamas recusou as últimas negociações? Ok, vamos aumentar a pressão militar em cima do Hamas.
Não existe outra alternativa. Com esse tipo de organização terrorista, não existe conversa. Se não é de uma forma, se não é na mesa de negociação, é só na força. Não tem outro jeito. Então Israel começou essa operação e a gente vai ler agora no The Times. Grupo terrorista diz que negociações foram realizadas sem pré-condições. Katz, o ministro da Defesa, disse que esse ataque de agora, levou o Hamas à mesa de negociações. Ou seja, só depois que Israel iniciou essa ofensiva maior, o Hamas quis negociar. Sim, porque está aqui, ó. Israel e Hamas dizem que negociações em Gaza foram retomadas após as forças de defesa de Israel iniciarem nova grande ofensiva. Essa galera só funciona dessa forma. Vamos ler mais detalhes. Aqui está a galera já se deslocando. Uma nova rodada de negociações para um cessar-fogo em Gaza e um acordo de reféns entre o Hamas e Israel começou no Catar no sábado, hoje, dia 17 de maio. Depois que o exército de Israel lançou a sua nova ofensiva expandida na faixa de Gaza, de acordo com as autoridades israelenses e do Hamas. Então, os dois já deram a entender para a mídia que estão negociando novamente. Mas Israel já disse, desde a última recusa do Hamas, essas negociações serão sob fogo. Não vai ter trégua, não vai ter cessar-fogo para poder negociar. O Hamas mantém 58 pessoas reféns. São pessoas que foram sequestradas. Estão há quase 600 dias sob tortura, sob fome, doentes e sem nenhum tipo de remédio. E a Cruz Vermelha não visitou nenhum sequestrado desde o início da guerra em 2023. É o maior absurdo que a opinião pública mundial deveria fazer pressão em cima do Hamas e não em cima de Israel. Vamos voltar. O Hamas confirmou que a nova rodada de negociações estava em andamento. O representante do grupo terrorista disse a Reuters que ambos os lados estavam discutindo todas as questões sem pré-condições. O ministro da Defesa, Israel Katz, argumentou que foi o início de uma nova campanha, essa campanha Carruagens de Gideão, que levou o Hamas à mesa de negociações. Delegações israelenses e do Hamas viajaram para o Catar no início da semana, depois que o grupo terrorista libertou o soldado refém americano-israelense Idan Alexander, como parte de um acordo com Washington que não envolvia Israel e antes da visita do presidente Donald Trump ao Oriente Médio. No entanto, de acordo com relatos, essas negociações fizeram pouco progresso, com ambos os lados entrincheirados em suas posições habituais. Israel exigindo uma trégua temporária apenas quando o Hamas não for derrotado e a organização terrorista insistindo no fim da guerra. Na manhã de sábado, hoje, Katz disse em um comunicado, abre aspas, com o lançamento da operação Carruagens de Gideão em Gaza, liderada com grande força pelo comando das Forças de Defesa de Israel, a delegação do Hamas em Doha anunciou o retorno das negociações sobre um acordo de reféns, contrariando a postura intransigente que havia assumido até aquele momento. Ou seja, o Hamas estava ali de braço firme. Não, as forças de defesa de Israel não vão aumentar a operação, não vão aumentar a pressão em cima de mim, porque tem lá os proxies apoiados pelo Irã, o Iêmen vai começar a mandar míssil para Israel. Lê do engano, a operação começou, Carruagens de Gideão. E o Israel Katz acrescentou o heroísmo dos soldados das forças de defesa e a unidade do povo e a determinação da liderança política aumentam as chances de trazer de volta os reféns. Nono do Hamas disse que o grupo estava ansioso para fazer todo o esforço necessário para ajudar os mediadores a tornar as negociações um sucesso,
acrescentando que não havia nenhuma oferta certa na mesa. Essa questão de esforço maior para ajudar os mediadores, o Hamas só está protegendo o próprio rabo. O Hamas não tem nenhum interesse agora, na situação atual, depois de quase 2 anos de guerra. O único interesse do Hamas hoje é proteger o próprio rabo. Talvez não perder o controle de Gaza, mas o objetivo principal é sair vivo dessa situação, porque Israel já começou a caçar líderes do Hamas. Mohamed Sinwar parece que não vai voltar à superfície, ficou lá embaixo dos túneis. Não há nenhuma confirmação ainda, mas ao que tudo indica, ele sim foi eliminado. Isso também pode ter ajudado a organização terrorista a dar uma sacudida na poeira e dizer: peraí, a gente não tem liderança, como é que a gente vai fazer? Mohamed Sinwar era uma das principais figuras que recusavam qualquer tipo de negociação com Israel, recusava qualquer tipo de acordo que Israel colocasse na mesa. E se ele realmente foi eliminado, isso já é um grande passo para as negociações alcançarem o sucesso. O site de notícias do Qatar, Al Arabi, citou uma fonte sênior não identificada do Hamas, afirmando que os negociadores em Doha estavam discutindo um acordo de trégua de 2 meses, durante o qual seriam realizadas negociações para o fim da guerra. Segundo a fonte, haveria um envolvimento claro de Washington para garantir a implementação do acordo. O Kan News, que é um canal de notícias aqui de Israel, informou que o acordo em discussão prevê a libertação de 10 reféns vivos após um cessar-fogo de 1 mês e meio a 2 meses. Cerca de 200 a 250 prisioneiros palestinos seriam libertados por Israel como parte do acordo, segundo a reportagem, acrescentando que o número específico permanece em discussão. O Hamas também entregará uma lista detalhando a situação de todos os reféns vivos e mortos restantes no 10º dia do cessar-fogo, segundo a própria reportagem. O canal de notícias 12 aqui de Israel informou, sem citar nenhum tipo de fonte, que o primeiro-ministro autorizou a delegação de Israel em Doha a permanecer na capital do Catar por enquanto e disse que isso constituía um motivo para um otimismo cauteloso, nas palavras do próprio primeiro-ministro. Também citou fontes egípcias dizendo que o oficial do Hamas, Khalil al-Hayya, estava se reunindo com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed al-Thani, na noite de sábado, hoje, algumas horas atrás. Uma autoridade israelense disse ao canal 12 que as negociações em Doha eram sérias, mas que o Hamas precisa entender que precisa concordar com a estrutura de Witkoff e, caso contrário, a ofensiva terrestre começará em breve em Gaza. Na verdade, essa ofensiva ela já iniciou, já existe aumento de operação militar e foi exatamente esse aumento que levou o Hamas às mesas de negociação. Até agora, o Hamas rejeitou acordos parciais, insistindo em um acordo que encerraria a guerra permanentemente. E uma outra notícia é que o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, pediu no sábado que o Hamas abandonasse o poder em Gaza e, junto com outros grupos terroristas, entregassem as armas à autoridade palestina, em um discurso em uma cúpula da Liga Árabe em Bagdá. Olha, eu não sei se alguém lembra, mas a autoridade palestina era o governo em Gaza e que foi expulso do Hamas. Então há ali uma rixa entre os dois, entre o Hamas e a autoridade palestina. A autoridade palestina seria o mais cotado para assumir o controle em Gaza, mas eu acho pouco provável que o Hamas entregará as armas para a autoridade palestina. E segundo fontes palestinas, esse também é uma notícia de agora, que acabou de sair, que bilhetes estão sendo lançados na faixa de Gaza. E o bilhete, eu vou colocar o bilhete aqui para vocês verem na outra câmera.
esses bilhetes aqui, ó, com o Mar Vermelho aberto no meio, com uma inscrição em árabe no meio, com o símbolo das Forças de Defesa de Israel num canto e a estrela de Davi em outro canto. E eu vou ler basicamente o que está escrito lá nessa inscrição, traduzindo esse bilhete. Pode ver que o bilhete está nas mãos de uma pessoa de Gaza, e esse bilhete, segundo a fontes de Gaza, está sendo distribuído pelas Forças de Defesa de Israel lá no centro da faixa de Gaza. E no bilhete diz o seguinte, apresenta um versículo, traduzido abre aspas, e disse Deus a Moisés, estende sua vara sobre o mar, e o mar se dividiu, e cada parte dele se tornou como uma grande montanha. Fecha aspas. E abaixo desse versículo diz o seguinte, moradores de Gaza, o exército israelense está chegando. Eu quero saber de você, o que você acha que esse bilhete, com esse versículo e com essa imagem do Mar Vermelho aberto no meio, o que isso significa para você? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Essa foi a notícia sobre o que está acontecendo agora em Gaza, com o aumento da força militar por conta das Forças de Defesa de Israel. Agora eu quero conversar sobre a ideia que eu tive. A notícia já foi, então quem quer acompanhar só a notícia já pode sair. Muito obrigado pela sua audiência. Agora eu quero conversar com a audiência do canal. Todo mundo sabe que eu sou sócio da Escola de Negócios. E com esses ensinamentos da escola, com os cursos que a gente tem na escola, a gente já mudou sim a realidade financeira de muita gente, não só no Brasil, como no mundo todo. Diversos alunos já entraram em contato comigo, a gente recebe esses relatos, principalmente relatos dos ganhos dessa pessoa. E esse dinheiro a pessoa faz absolutamente o que quiser. Só que eu recebo muita mensagem no meu direct, nas minhas redes sociais, de gente que claramente não conseguiria lidar com esse tipo de tecnologia, principalmente pessoas de muita idade, gente bem humilde que não conseguiria nem pagar pelos estudos na escola de negócios. E depois que eu recebi vários pedidos de ajuda que você nem imagina, pedido para comprar gás, pedido para recarregar celular, pedido para pagar plano de saúde, mensalidade de escola, aluguel, comida. Eu sei que hoje em dia na internet a gente não pode confiar em todos os pedidos que a gente recebe. É muito difícil a gente negar ou ignorar. Alguns pedidos que eu sei que realmente são verídicos, a gente ajuda como pode. Mas outros pedidos a gente não tem informação nenhuma de se aquilo ali realmente está acontecendo na vida da pessoa. E isso ficou na minha mente, das pessoas que realmente querem mudar de vida, mas que não conseguiriam fazer a inscrição na escola de negócios porque não conseguem trabalhar com tecnologia ou já têm uma idade avançada, e as pessoas que são muito, muito, muito humildes. Então eu decidi fazer uma coisa. Pela primeira vez, eu ainda estou pegando essas informações de como fazer isso da forma mais legalizada possível, totalmente legalizada, de ofertar valores em dinheiro no Pix, automaticamente para a conta da pessoa, que seria um valor que ajudaria essa pessoa a pagar uma conta, a completar o valor do aluguel, ou completar o valor de uma compra de mercado, um valor que realmente faria a diferença na vida dessa pessoa. E o investimento inicial, vamos dizer assim, que essa pessoa faria, seria de centavos. Me diz se isso é uma ideia interessante para eu fazer. Não seria aqui no canal, seria mais no meu Instagram. Então, se você já quer começar a ver do que vai sair essas ideias, me segue lá no Instagram, é @RafaelGuanabara. Me segue lá no Instagram e lá eu pretendo focar mais nessa ação.
valores em Pix que a pessoa compraria uma cota e a gente poderia fazer como se fosse um sorteio, uma rifa pela Loteria Federal, totalmente legalizado. Me diz se isso é loucura da minha cabeça ou me diz se isso realmente ajudaria. No mais, eu fico por aqui, comenta tudo aqui embaixo, ou se você quiser me chama lá no Instagram, me chama no direct do Instagram e a gente bate um papo mais sobre isso. Ainda estou estudando essa possibilidade, mas eu quero saber de vocês o que vocês acham. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo, eu volto a qualquer momento, direto aqui de Israel, com novidades, e se isso tudo se desenrolar, essas negociações de reféns, eu volto tão rápido quanto possível, para a gente poder noticiar para vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.